Pois é, galerinha. Esqueci de fazer uma chamadinha para o vídeo, mas estou aqui, ó, editando tudo, tá tudo beleza. Roda a vinheta aí, vamos logo para essa aula que eu estou editando. Valeu! Pois é, galera, 7 bilhões de pessoas no planeta. Acho que levaram muito a sério a ideia do crescei-vos e multiplicai-vos. E a grande questão que fica é, esse grande contingente populacional causa algum impacto? Gera problemas efetivamente? O nosso futuro estará comprometido? A ONU, por exemplo, estima que até 2050 nós cheguemos à marca de 9 bilhões de habitantes. Isso mesmo, 9 bilhões de habitantes. Desde o século XVIII, essa temática permeou bastante o imaginário de muitos pensadores e um deles, o mais famoso de todos, Thomas Malthus, desenvolveu uma teoria que tentava explicar o crescimento populacional e as consequências desse crescimento descontrolado. Surge a partir daí as chamadas teorias populacionais. Aqui, inicialmente, nós vamos conversar sobre 3 teorias. Tem uma 4ª teoria que lá no finalzinho do vídeo eu falo para vocês, mas essas 3 são 3 teorias que você precisa conhecer muito bem. A primeira teoria é a teoria malthusiana, justamente essa teoria formulada por Thomas Malthus. O que é que Malthus vai falar na sua teoria? Lá no século XVIII, como eu já falei, ele vai trazer a seguinte perspectiva. A ideia de que a população cresceria num ritmo extremamente acelerado, em progressão geométrica, e dobraria a cada ciclos de 25 anos, caso não existisse nenhum evento como guerra ou mesmo epidemias. Ele vai, a partir dessa ideia, dizer o seguinte, que como a população cresce em ritmo de PG, a produção de alimentos não acompanha o mesmo ritmo, cresceria em forma de PA. Está parecendo matemática, né? Mas isso faz algum sentido. Malthus, ele era um matemático, ele era pastor da igreja anglicana e era também um filho de um industrial. Essas informações aí serão importantes para quando a gente for falar das consequências e das medidas a serem adotadas para tentar conter esse crescimento. E esse quadro estarrecedor que Malthus propõe desse crescimento acelerado, em que a população ela cresce sem controle, chegaria a um ponto, ao clímax que geraria um colapso. A população ela não teria condição de acessar mais os recursos e não existiria recursos e alimento suficiente a todos. O que geraria, evidentemente, uma explosão de miséria e fome que serviria como um mecanismo de autorregulação. E a partir daí existiria novamente um equilíbrio. Só que para conter a chegada desse quadro assustador, Malthus estabeleceu algumas propostas, beleza? Primeira proposta, a ideia de que as relações sexuais deveriam ser feitas somente para fins de reprodução. E a segunda proposta era estabelecer salários extremamente baixos para os trabalhadores. Sendo assim, iria se criar uma ideia de inibição. Os trabalhadores iriam pensar, poxa, mal dá para que eu me sustente, que dirá sustentar uma família? Ah, velho, eu entendi aquela relação que você falou. O cara era pastor e aí de repente ele vem com a ideia de dizer assim, olha, relação sexual somente para fins de reprodução. Filho de industrial também. Reduzir o salário dos trabalhadores para conter o crescimento e a explosão demográfica. Ideia interessante, hein? O que a teoria malthusiana abordava? A teoria malthusiana abordava um descompasso entre o crescimento da população e a produção de alimentos e outros recursos essenciais para a vida humana. Beleza? Não sei por que razão, mas Malthus não levou em consideração alguns fatos importantes que estavam acontecendo lá na Europa no final do século XIX. A rápida transferência de pessoas do campo para a cidade, para trabalhar nas indústrias, e também
o fato de ter essa grande transferência de pessoas do campo para a cidade, a produção de alimentos estava diminuindo, obviamente. No final da Segunda Guerra Mundial vai surgir uma outra teoria, a teoria neomalthusiana. Nos países subdesenvolvidos, principalmente, houve uma grande explosão de crescimento de crianças, ou o que a gente vai chamar de baby boom. Esse fato fez surgir uma outra concepção. Pegou-se as ideias de Malthus e associou-se essas ideias ao subdesenvolvimento, associando o grande número de pessoas à alta taxa de natalidade com o subdesenvolvimento de alguns países. E esses teóricos que deram início à teoria neomalthusiana resolveram propor algumas ideias. Para você que vai fazer a prova, fique atento a um detalhe. Os defensores da teoria neomalthusiana vão propor o controle populacional. Esse controle populacional ele estará baseado na adoção dos chamados métodos contraceptivos, a utilização da pílula anticoncepcional, Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. a utilização de planejamento familiar como um mecanismo de tentar conter esse crescimento exponencial populacional e evitar assim o subdesenvolvimento. Na Europa, essa teoria ela ganha muita força e hoje a gente percebe alguns efeitos dessa teoria. Por exemplo, os países europeus, os mais desenvolvidos, sofrem hoje com o envelhecimento populacional e já começam a pensar em alternativas para tentar conter esse novo problema. Depois que a teoria neomalthusiana ela ganha esse destaque, alguns teóricos, principalmente teóricos de países subdesenvolvidos, eles vão criar uma outra teoria que vai ser a teoria reformista, baseada nas ideias do velho barbudo, que Karl Marx, importante lembrar, que contestava essa ideia de que o crescimento populacional seria o causador efetivo do subdesenvolvimento. Na verdade, os reformistas, eles afirmam que o subdesenvolvimento dos países é uma consequência da má distribuição da renda, é uma consequência da exploração por parte das grandes potências desenvolvidas aos países subdesenvolvidos e não simplesmente o resultado de um crescimento exponencial da população ou da alta taxa de natalidade. No final do século XX, a quarta teoria que eu disse a vocês que surgiu, ela vai ganhar força, que vai ser a teoria que nós vamos chamar de teoria ecomalthusiana. Os ecomalthusianos, como já deu para perceber aí o nome, ecologia, eles vão associar o crescimento da população com o esgotamento dos recursos naturais. Eles defendem que o controle da população deva ser efetivado para que a Terra tenha capacidade de manter uma sustentabilidade de recursos. Do contrário, os recursos estariam comprometidos e nós não teríamos um futuro efetivamente garantido para todas as pessoas no planeta. Cabe aqui uma crítica aos ecomalthusianos, já que eles retiram da sua tese o padrão de consumo. A nossa sociedade atual ela é conhecida como a sociedade do consumo e do desperdício. Esse ritmo alucinante de consumo, esse ritmo alucinante de produção industrial é um dos grandes causadores do esgotamento de recursos. Então, seria importante também, para que nós tivéssemos uma manutenção dos recursos naturais, que o padrão de consumo humano sofresse algumas mudanças. Então, fique atento a essas críticas quando se trata das concepções teóricas no que diz respeito às teorias populacionais, para que você possa interpretar muito bem as questões, saber identificar de qual teoria está sendo tratada na sua questão e também quais os aspectos que elas abordam e que podemos estabelecer um contraponto, estabelecer essa crítica, essas observações. Belezinha? Um abraço, até a próxima. Não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like e clicar no sininho para receber novas notificações. Beleza, gente? Valeu!